você, hoje é sábado 21 de setembro, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Luiz Castro aceita treinar o Flamengo na vaga do Tite, diz colunista. A chapa esquentou, comentarista revela problema sério particular de Tite com Gabigol. Justiça do Rio de Janeiro suspende processo contra o leilão do terreno do gasômetro. Presidente de organizada famosa pede a cabeça do Tite imediatamente. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito boa tarde. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu nesta sexta-feira o processo que contesta a desapropriação e o leilão do terreno do gasômetro. O local faz parte do projeto para a construção do estádio próprio rubro-negro. De acordo com informações do portal Tempo Real, a suspensão da contestação foi de 90 dias, ou seja, por 3 meses. A Justiça se posicionou contra o processo depois de um pedido do Flamengo em conjunto com a Prefeitura do Rio, com a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Caixa Econômica Federal. O objetivo é mediar a solução do conflito entre a Caixa Econômica Federal e o Flamengo, porque o clube pagou 146 milhões de reais para comprar o terreno do gasômetro num leilão feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro. No entanto, a Caixa Econômica, antiga dona da propriedade, entende que o local está avaliado em 240 milhões de reais. Vale destacar que o processo de mediação é feito pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, a CCAF da AGU. Nos últimos dias, o presidente Landim se reuniu com a Advocacia Geral da União, a AGU, para tratar sobre o assunto. De acordo com o próprio Flamengo, o empecilho vai ser resolvido em breve e a construção do estádio continua firme com seu planejamento. Nas palavras do Landim, a expectativa é que a praça esportiva esteja pronta em 2029, ou seja, vai ser inaugurada no dia 15 de novembro de 2029, que é o dia oficial do aniversário do clube. Demitido do Al-Nassr da Arábia Saudita, o técnico Luiz Castro pode pintar no Flamengo para a próxima temporada na vaga do Tite, porque está disponível no mercado e pronto para aceitar novos desafios. Segundo informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, o técnico português não só vê com bons olhos o seu retorno ao futebol brasileiro, como já foi procurado por equipes do Brasil para a próxima temporada e está sendo bem cotado no mercado. O Castro e o seu staff aceitariam sim um possível convite do Flamengo, que avalia o seu nome em caso de uma saída do Tite, que está completamente em descrédito com o torcedor e também é consenso na diretoria do clube. O Cruzeiro de Fernando Seabra e o Atlético Mineiro do Diego Milito também estariam entre os interessados para o ano que vem. Portanto, caso queira contar com o profissional, o Flamengo vai ter que correr e ser rápido. Após o trabalho no mundo árabe, o ex-Botafogo quer um projeto à sua altura, seja no Brasil ou seja em outro mercado. Ele estava bem confortável no Botafogo, mas nesse momento não tem como voltar para o seu ex-clube. A Europa é um sonho, mas a realidade é em países do Oriente Médio. E um projeto ambicioso como o do Flamengo enche os olhos do português para disputar títulos importantes na próxima temporada brasileira ou exterior, como é o caso do Mundial de Clubes da FIFA. Embora o Castro não tenha pressa para definir o seu futuro e pretenda estudar muito bem o próximo passo, português não vê como impossível um chamado urgente do futebol brasileiro esse ano. No Flamengo, sabe-se que o presidente Landim é um admirador do trabalho do Luiz Castro e, em caso de uma vitória da situação nas eleições, seu nome pode ganhar ainda mais força nos bastidores para a temporada de 2025. O Tite dificilmente deve reformar o seu contrato no fim do ano, caso a temporada termine sem conquistas importantes. Segundo apurou o Bola VIP Brasil, no entanto, ele só vai sair antes do previsto com o pagamento da multa rescisória, que é de 6 a 7 milhões de reais.
O Anderson Macula, que é o atual presidente da organizada Raça Rubro-Negra, cobrou a demissão do técnico Tite e pediu para o Felipe Luiz ser efetivado como treinador dos profissionais. Nessa sexta-feira amarga, um treinador que não tem respeito com o torcedor, que não sabe o que faz, com um elenco desse tão qualificado, não consegue colocar o time para jogar. Será que a gente vai ter que dar outro apavoro daqueles que a gente deu no outro dia lá no Ninho? O Tite é tão burro que não consegue ver que o Léo Ortiz é o titular no meio de campo do Flamengo. É o jogador que mais entrega nesse plantel. Ele começa o jogo com 2 meios de campo, vindo de contusões, sem ritmo de jogo. Qualquer um na beira do campo optaria por um ou por outro. Ele colocou os dois juntos. Aí o Flamengo não teve meio de campo. A barração do Léo Ortiz foi a última besteira que ele fez. Ninguém aguenta mais. Então a direção do Flamengo, capitaneada pelo Marcos Braz, precisa ser cirúrgica, porque o momento é propício para efetivar o Felipe Luiz, um cara talentosíssimo que tem o respeito dos torcedores. Mandar o Tite embora e trazer o Gabigol para junto do elenco novamente. Temos um jogo importantíssimo na semana que vem, é o jogo da vida do Flamengo. Não adianta vir com historinhas, vamos criar uma atmosfera positiva com essa troca de técnico. Vamos buscar a classificação no Uruguai. Está nas mãos do Braz e do Rodolfo Landim e mandar o Tite embora. Trazer o Felipe Luiz, efetivá-lo como treinador do elenco profissional. Já fizemos isso no passado com o Jaime de Almeida e com o Andrade e deu muito certo. Então não me venha dizer que isso aqui é precoce. É preciso, sim, tomar uma atitude rápida e eficaz para salvar o ano do Flamengo. Finalizou lá o presidente da Raça Rubro-Negra, Anderson Macula. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Parada resolvida, você me ajudou demais, muito obrigado. O clima do Flamengo não é nada bom e todo mundo sabe disso. Ficou pior ainda depois da derrota dessa quinta-feira para o Peñarol em pleno Maracanã. Agora o Flamengo aposta todas as suas fichas numa virada histórica no Uruguai para garantir a sua vaga na semifinal, sabendo que trata-se de uma missão muito difícil. Em toda a história da Libertadores, o Flamengo jamais venceu o Peñarol, mas sempre tem uma primeira vez, assim a gente espera. Depois da lesão do Pedro, a expectativa era que o Gabigol pudesse recuperar o seu espaço e voltar a ser titular do time, sendo o substituto ideal para o camisa 9. Contudo, a péssima relação dele com o técnico Tite terminou todas as suas chances de tentar dar a volta por cima no Flamengo. O relacionamento dos dois foi detalhado amplamente pelo comentarista esportivo Walter Casagrande. Durante o programa Fim de Papo dessa sexta-feira, o comentarista afirmou categoricamente que há um problema sério particular entre os dois. E isso se reflete nas escolhas do Tite, que tem deixado o Gabigol fora até mesmo da lista de relacionados. O atacante foi barrado do jogo contra o Peñarol sem sequer apresentar nenhuma lesão. Desde quando o Tite entrou na seleção brasileira e o Flamengo bombou em 2019, ele nunca convocou o Gabriel, porque não gostava do seu comportamento. Ele nunca gostou do Gabriel, afirmou lá o Casagrande. O Tite convocava o Pedro, que era reserva do Gabriel. Ele não gosta do Gabriel, nunca deu uma chance de verdade para ele. Às vezes que colocava de titular, tirava no intervalo ou colocava faltando 10 minutinhos só. O jornalista Jorge Nicola também falou que essa rixa aumentou muito quando o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019 e durante aquela comemoração em cima de um trio elétrico, torcedores começaram a cantar a musiquinha "Ei, Tite, vai se... o Gabigol não precisa de você". Aí o jogador se animou, pegou o microfone e começou a cantar musiquinha junto com os torcedores, algo que não caiu nada bem com o Tite. E desde então, a relação dos dois é muito ruim. Contratado na temporada passada, o Tite nunca fez questão de se aproximar do Gabigol.
Segundo uma fonte aí importante, o Gabigol andou procurando os jogadores mais próximos dele para tentar montar uma panela para derrubar o Tite. O Tite descobriu essa história e, ao invés de rebater o Gabigol, partiu para a briga com ele e desde então vem barrando o jogador em jogos importantes do Flamengo. Quem sofre com isso é o clube. O clima ficou péssimo para o Gabigol, com a diretoria, com a comissão técnica e com grande parte do elenco. E, pelo visto, tudo se encaminha para que o Gabriel Barbosa vá embora no final da temporada, quando se encerra aí o seu contrato. Enquanto vive esse momento conturbado, o Flamengo se prepara para o jogo da 27ª rodada do Brasileiro no próximo domingo contra o Grêmio. Conforme já noticiado no programa da manhã, 12 jogadores do Flamengo serão poupados. O Flamengo vai entrar com o time totalmente reserva. Antes de terminar o nosso programa de hoje é sábado, dia dos abraços, eu vou mandar os abraços aqui para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Nélio Novaes, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Alô, meu amigo João Batista Pinto. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos André, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Alô, meu amigo Nelson Passos, de Nanuque, em Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Gomes Caminha, de Floriano, no Piauí. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias Batista. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sávio Luiz e Luiz Antônio. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!